A Santificação do Corpo, por Luciano Subirá. É preciso entender que todo cristão deve trazer em si a marca de santidade ao Senhor. A semelhança do sacerdote, da lei de Moisés, que trazia esta inscrição na mitra. Portanto, queremos trazer luz sobre o processo de santificação e, em especial, a santificação do corpo. Uma vez que vivemos dias em que a imoralidade que impera no mundo tem entrado pelos portões da igreja. É necessário começar estabelecendo fundamentos da doutrina de santificação. Portanto, quero iniciar pelo que considero o fundamental princípio deste assunto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O texto nos mostra que a santificação tem duas etapas. A etapa inicial, santificados em Cristo Jesus. E a progressiva, chamados para serem santos. Quando a Bíblia usa o termo santificados em Cristo Jesus, não fala de algo que está acontecendo, mas sim de algo que já aconteceu, está no tempo passado. Vários outros textos confirmam que ao encontrarmos Jesus e nascermos de novo, fomos santificados. Todo o passado de pecado foi removido e a sujeira espiritual foi lavada. Tornamo-nos novas criaturas e as coisas velhas já passaram. Por outro lado, a mesma Bíblia mostra que depois de termos passado por essa santificação, ainda há necessidade de algo mais, pois o mesmo texto também diz, chamados para serem santos. Estes mesmos que foram santificados inicialmente, numa experiência instantânea, são chamados para serem santos. Em outras palavras, o que Deus começou agora deve ser mantido e desenvolvido por cada um de nós. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ao falar sobre seguir a santificação, a Bíblia está falando de um processo. Esta carta foi dirigida a pessoas cristãs, portanto, já haviam passado pela santificação inicial do novo nascimento. Porém, elas necessitavam de algo mais, um processo de santificação. E o que diferencia estas duas etapas da santificação? É o fato do homem ser tripartido, composto de três partes distintas, bem como o da salvação divina tocar de modo distinto cada uma destas partes. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Deus nos santificar completamente, está falando sobre o nosso ser inteiro, que é composto de espírito,
alma e corpo. Seu espírito é a parte de si que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. Sua alma é a parte de si que tem consciência de si mesmo. Já seu corpo é a parte de si que tem consciência das coisas naturais. A salvação divina atinge cada uma destas três partes da seguinte maneira: o espírito já passou pela santificação inicial que se deu na ocasião da regeneração. Agora se desenvolve mediante o processo de crescimento, que corresponde ao crescimento natural. A alma é a nossa personalidade, a sede das emoções, do intelecto e da vontade. Não é regenerada, mas restaurada pela palavra de Deus. Enquanto a santificação do espírito é inicial e imediata, a santificação progressiva tem seu lugar na alma e no corpo. É o processo de mudança de valores, que também chamamos de desenvolver a salvação e despir-se do velho homem. E o corpo, nosso corpo, só será totalmente santificado depois de transformado. Até que isto aconteça, a santificação do corpo é o processo contínuo de sujeitar a carne, guardar-se da imoralidade e usar adequadamente os membros do corpo. A santificação do corpo abrange ainda a nossa forma de falar e de vestir. O que aconteceu em nosso espírito, a regeneração, é o que chamamos de santificação inicial. Porém, o processo de restauração da alma e sujeição da carne é o que chamamos de santificação progressiva. Ao destacar cada uma das três partes que compõem o nosso ser, enquanto falava da santificação, o apóstolo Paulo estava nos mostrando a necessidade de trabalharmos com cada parte em separado. Escrevendo aos Coríntios, ele falou sobre nos purificarmos das imundícies, tanto da carne como do espírito. Reconhecida esta diferença, avancemos em nossa meditação, considerando o que a Bíblia fala sobre a santificação do corpo, que é o enfoque deste estudo. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 8. Diante do que as Sagradas Escrituras afirmam neste texto, podemos extrair
5 princípios. Abster-se da prostituição. 1. Possuir o corpo em santidade e honra. 2. Não iludir ou defraudar o irmão nesta área. 3. Deus é vingador. 4. Rejeitar a santificação é rejeitar a Deus. 5. Examinemos o que a Bíblia tem a dizer sobre cada um deles. Abster-se da prostituição. O maior inimigo da santificação do corpo é, sem dúvida alguma, a prostituição. É interessante notar que este tipo de pecado não desaparece automaticamente da vida de alguém que nasceu de novo. Senão, a Bíblia não diria justamente aos nascidos de novo para absterem-se deste tipo de pecado. É impressionante a quantia de vezes em que a Bíblia adverte seus leitores, o povo de Deus, quanto aos perigos deste tipo de pecado. A prostituição, este termo inclui todos os pecados de ordem sexual, é um pecado diferente dos demais. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz assim: Fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Há algo por trás desse tipo de pecado que ainda não temos percebido. O que Paulo está enfatizando na carta aos irmãos de Corinto é o valor e santidade que o corpo deve ter como templo do Espírito Santo. Observe o contexto deste texto. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une a uma meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 13 ao 20. Quando meditamos nesta porção bíblica, a ponto de deixá-la penetrar em nosso íntimo, uma nova consciência vai se formando. Abster-se da prostituição é um imperativo para todo cristão, porque seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O corpo não foi feito pelo Criador para se prostituir, e sim para carregar em si a presença de Deus. O que não pode acontecer quando o santuário é maculado. Deus criou o corpo do homem com um destino bem definido. Assim como ele fez o estômago para os alimentos e vice-versa,
o que revela um propósito e destino bem específico, assim também projetou e idealizou o corpo para ser seu santuário. Desde o início, Deus queria fazer de nós sua habitação. O corpo não foi criado para a prostituição, mas para ser santo, de modo a servir como morada de um Deus santo. Possuir o corpo em santidade e honra, não somos donos de nós mesmos. Foi exatamente isto que Paulo afirmou aos Coríntios. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 13 e 20. Deus nos comprou pelo sangue vertido de Jesus na cruz. Agora não mais pertencemos a nós mesmos, mas sim a Deus. Nosso corpo deixou de ser nosso e passou a ser do Senhor. E Ele deseja que o glorifiquemos com o uso correto do nosso corpo. Precisamos aprender a possuir, usar, ser mordomo, possuir o corpo em santidade e honra. Isto fala não apenas de não nos prostituirmos, mas até mesmo da maneira como tratamos nosso corpo. Alimentação, vestuário e etc. Isto serve para todos, mas em especial para as mulheres. Não creio que possuir o corpo em santidade diante de Deus e honra diante dos homens inclua o uso de roupas sensuais e provocantes. O crente deve ser diferente. Isto não significa que teremos algum tipo de uniforme, terno para os homens e vestido para as mulheres, por exemplo, mas que devemos mostrar zelo pelo santuário de Deus e não defraudarmos uns aos outros nesta matéria. O ensino bíblico não deixa isto passar em branco. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9a, diz assim: Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade. Não devemos falar com o decoro, mas não devemos faltar com o decoro, mas honrar ao Senhor até na forma como nos vestimos. Isto também é possuir o corpo em santidade e honra. Não defraudar o irmão. A prostituição é um pecado que não afeta só quem o pratica, mas também quem se envolve nele. Quando duas pessoas se envolvem e ambos são cristãos, além de terem pecado contra Deus e o seu corpo, defraudam um ao outro. Lesaram uma outra pessoa e vão dar conta a Deus pelas duas coisas. Pois a Bíblia declara que Deus é vingador destas coisas. Deus é vingador. Os pecados de prostituição não ficarão impunes. A Bíblia diz que Deus é vingador destas coisas. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 29, lemos que não ficará impune aquele que tocar a mulher de seu próximo. Deus julgará os pecados de prostituição. Alguns crentes não levam a sério o ensino bíblico e brincam com a graça divina, esquecendo-se de que
Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. De Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Quando escreveu sua primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo declarou: nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. A menção aqui é ao episódio que se deu quando os israelitas estavam nas proximidades de Moabe. Em Números, capítulo 25, versículos 1 ao 9, e se entregaram à prostituição com as moabitas. E o relato bíblico mostra que uma praga matou mais de 20.000 homens num só dia. Não se tratava de uma coincidência, mas de juízo sobre o pecado. Quando Finéias, neto de Arão, fez expiação pelo povo, a praga cessou. Números, capítulo 25, versículos 10 ao 13. Deus é vingador destas coisas. Rejeitar a santificação é rejeitar a Deus. Muitos fazem pouco caso da mensagem de santidade e acham que estão desprezando um pregador. Mas o que a palavra de Deus de fato ensina é que quem assim o faz está rejeitando ao próprio Deus e não aos homens que ele levantou para proclamarem estas verdades. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Portanto, o que rejeita esta mensagem, rejeita ao próprio Deus. Fugir é o melhor remédio. Há pessoas que acham que a melhor maneira de lutar nesta área é resistir este inimigo. Mas o conselho bíblico é bem diferente. Não fala de enfrentar ou resistir, mas sim de fugir. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: foge também das paixões da mocidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quando José se encontrou em dificuldades de resistir aos apelos da mulher de Potifar, a melhor saída que ele encontrou foi correr. Ela não representava uma ameaça física a José. Não podia violentá-lo. O único perigo que José viu foi em si mesmo, na sua carne e desejos. Mas não lidou com o problema de nenhuma outra forma, a não ser fugir. Fuja das ofertas do pecado e conserve-se em santidade ao Senhor. Além da bênção presente, saiba que haverá um galardão. Haverá um galardão. E a recompensa para aquele que vencer. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, advertindo-os quanto ao perigo deste pecado, deu o mesmo conselho: fugir da prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Sempre que a Bíblia fala sobre este pecado, ensina a mesma saída. Portanto, siga este conselho. Que o Senhor o conduza a um viver vitorioso de santidade. Amém.